Bom, pela segunda vez estou tentando fazer essa live de ensino, trazendo para vocês os argumentos, né, da prática do erro e da prática também da condenação. Acho que é necessário você olhar e dizer assim, ele não está no estúdio perfeito, né? Mas aqui não é o lugar que faz, mas sim a palavra. Acabei de fazer esse vídeo estou lutando contra as trevas para fazer esse vídeo. Realmente, o mundo está levantando realmente o bezerro, né, da prostituição, assim como aconteceu lá no livro de Juízes, capítulo 8, né? O mundo está perverso, as práticas mundanas, a imoralidade, os prazeres, né, desvanceliciando o movimento em Cristo, ou seja, o movimento da prática da obediência. E realmente ninguém vai falar sobre esse assunto, né? Ninguém tem coragem para falar sobre isso. Mas eu não estou vivendo para mim, eu vivo para o Senhor. E a minha vida é como sacrifício vivo ao Senhor. Então eu quero falar hoje sobre shortinhos curtos, né? Que é a febre hoje. Eu sei que muitos de vocês vão estar irados comigo. É claro, a pombagira vai manifestar em você, né? É claro que ela precisa, né, se defender de alguma prática, né? A imoralidade sexual se aumentando, a promiscuidade levantando, né, o seu império, e nós, aqui como os defensores da verdade, vamos ficar calados? Claramente que não. Mas muitos que pregam meia verdade, é claro que vai passar desapercebido. Antes de mais nada, eu queria deixar aqui que você compartilhe esse vídeo, dê seu like e ponha aí os comentários no final, vê o que você também concorda, porque eu acho que nós, como os defensores e embaixadores de Cristo, temos a obrigação de defender aquilo que é certo, que é justo, que é correto. Independente se você gostar ou não gostar, como os adúlteros de segundo, 3, 4, 5 casamento, não tolera a verdade que Cristo nos ordenou, a prática do primeiro e não o segundo casamento. É claro que vamos encontrar pelo meio do caminho aí adversidades, pois o mundo está se corrompendo a cada dia mais e nós, como luz, eles vão querer nos apagar. Mas, é claro que nós, como os defensores dela, vivenciamos um mundo de trevas e vamos continuarmos raiando a nossa força e na grande luz. Queria que vocês abrissem o livro da Bíblia Sagrada, no livro de Juízes, capítulo 8, versículo 33, eu ensino rápido, né? Na verdade não é só ensino, é só um alerta, né, do que eu vou falar aqui, tá certo? Eu acho que nós precisamos, quem nos liberta é a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tá certo? Então é o que nós vamos falar sobre o tema hoje. Está escrito assim, livro de Juízes, capítulo de número 8, versículo 33 ao 34. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os balaíns, cultuando e ergueram Baal Berite como seu Deus e não se lembraram do Senhor, seu Deus, que o tinha livrado das mãos do inimigo em redor. Meus irmãos, o que aconteceu aqui com os israelitas, que voltaram a se prostituir, é o que está acontecendo hoje na terra. As mulheres, principalmente, é lógico que homens também são sensuais. A Bíblia diz que os que estão sensuais não têm o Espírito, e é o Espírito Santo, porque a Bíblia diz em Atos 2 que desceu o Espírito e o mundo não pode receber. Então, quem anda de short curto não tem Espírito Santo, é claro que não tem. Porque quem anda na vaidade da sua própria beleza e também na promiscuidade, esse não tem Espírito, porque isso é ação carnal. Segundo o livro de Efésios de Gálatas, diz que uma das situações de fruto do Espírito é a imoralidade sexual. Nós estamos falando de morais, imorais que não herdarão o reino dos céus. Estamos falando de pessoas que vão queimar no fogo do inferno. Estamos falando, não eu julgando, mas a palavra julga. Eu estou somente interpretando a palavra em forma de vida, assim como Cristo também foi a palavra, o verbo se tornou em vida. A Bíblia diz que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus e habitou entre os homens, se fez carne, ou seja, uma palavra vivente para alertar todos os homens e mulheres, enfim, para a condenação eterna. Nós estamos falando de uma prostituição. O que é quando uma pessoa usa shortinho curto? O short curto hoje veio através do baile funk, né? O funk, que é uma música promíscua, totalmente desequilibrada, que foi feita no inferno, sim, né? Pode gerar polêmica, não vou falar, isso não importa, tá entendendo? Que os funkeiros se arrependam também, porque não tem massagem para bandido, para ladrão, para funkeiro, para prostituta, nem para pastor que anda errado. Porque não é porque nós hoje está no evangelho que todo mundo aqui é santo. Tem muita gente no evangelho podre também. Então, o que nós estamos falando aqui é sobre a verdade. Se você não aceita a verdade, você é da mentira. Então, escuta, engole que dói menos. Então, através dessa liturgia do funk, nasceu o shortinho curto. Né, todo mundo ali, né, começou a explodir bastante no Rio de Janeiro, as carioca, porque o clima é quente, 40 graus, vamos colocar um shortinho curto, que parece vamos colocar assim, um clima de biquíni, brinca de praia.
A questão não é essa. A questão é que nós estamos um Deus que nos criou. E ele é contra toda a prática de imoralidade sexual que leva em consideração os shortinhos curtos hoje. Hoje, mulheres casadas de short curto. Hoje, jovens, crianças de short curto. Mostrando as nádegas, mostrando as pernas. Então, vamos dentro da Bíblia, você, eu e a Bíblia, vamos ver quem está certo. O que ela fala sobre isso? Qual que é o pecado de lascívia? Qual é o pecado de lascívia quando você usa um short curto? Primeiramente, quando você usa um short curto e você vai até a padaria, você pode destruir uma família em silêncio. Como uma menina de short curto pode destruir uma família? É simples. Jesus disse que a cobiça vem dos olhos. E se um homem cobiçar uma mulher e colocar no coração a cobiça, ele já deitou com ela. Então imagina que você usa um short curto e você vai até o mercado. Os homens cobiçaram você. Então se os homens cobiçaram você, você matou um homem. Você matou uma alma. Você levou uma alma em adultério para o fogo do inferno. Através do seu corpo, através das suas pernas, através do seu bumbum aparecendo, que hoje parece calcinha esses shorts. Então, você levou a condenação final. Você levou esse homem para o inferno, através do seu corpo. O que apóstolo Paulo diz em sua carta? Ele diz em sua carta que o corpo não é para instrumento de perdição. E o que é instrumento de perdição? É usar o teu corpo para destruir família. É usar o teu corpo para destruir jovens, para masturbar pensando no seu bumbum. Ah, e eles me olharam coisa nenhuma. Se tivesse de vossos bens, não teria tanta aparência assim. As vestes que a Bíblia diz em Timóteo para que a mulher seja honrada. Então, as meninas de hoje, as jovens de hoje, estão destruindo famílias de 10, 15 anos. É claramente também que o homem tem que vigiar. Eu acho que o homem também tem que se colocar no lugar. Mas é claro que vocês também vão ter a parte da condenação. O que Paulo diz em suas cartas, né? Por isso que o livro de Provérbios está escrito assim, Provérbios 23, 26 ao 26 ao 27. Meu filho, dai-me o teu coração, manter os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Então, a perversão vem do short curto. Toda mulher que usa um short curto e um homem que leva isso é a perversão. O que é a perversão? É quando você sai da justiça divina e leva outros a caírem na sua injustiça. Então, perverte, ou seja, perverter a muitos. Então, quando ele fala para olhar os olhos somente na justiça e não nessas coisas, nessas práticas lisonjentas, ele está dizendo para guardar os seus olhos. Pois Jesus disse, se os seus olhos foram bons, todo o seu corpo será bom e luminoso. Mas se os seus olhos foram maus e tenebrosos, todo o seu corpo também terá tenebroso. Mas para ajudar isso, as jovens do Brasil estão andando nesses shortinhos curtos que estão aí levando milhões para o fogo do inferno. São bailes funk, pessoas rebolando até o chão, MC querendo brigar com o outro, falando que é mais bandido que o outro. Então nós estamos vendo realmente os demônios montados na coluna de vocês e esperando vocês sair do corpo para levar a alma de vocês para o Hades. E esse profundamento inferno de condenação que há um dia se revelar a todos os homens. Então eu creio de vocês, se vocês não se converterem, se vocês não se arrependerem dessa prostituição, o espírito do inferno virá buscar a alma de vocês. Pode ter certeza disso que eu estou falando. Para se arrepender dos seus maus caminhos. Pois a prostituição, a imoralidade sexuais, segundo a Bíblia Sagrada, os imorais não herdarão o reino dos céus. Por que ninguém fala disso? Porque não tem Espírito Santo para bater de frente. São um bando de pastores covardes que até as suas jovens da igreja usam short curto depois do culto. Então saia no culto e short curto depois do culto. O pró-culto, ele é realmente escandaloso. Em vez de você ficar mordendo a linguinha e fazendo número 2 no Facebook, se coloca como uma mulher de Deus e como uma mulher íntegra e de oração e temente ao Espírito Santo. Então, o que Paulo diz em Romanos capítulo 13, no verso 13? Não sou eu, você pode ficar braba, é o diabo que está deixando você nervoso, deixando você brabona, olhando para mim. Satanás não vai gostar da verdade, claro, ele é das trevas, como que ele vai gostar da luz? Está escrito assim, em Romanos capítulo 13, versículo 13, comportemo-nos com decência. Está escrito em Romanos 13, 13, comportemo-nos com decência, como quem age na luz do dia, não em orgias, em bebedeiras, nem em imoralidade sexual e depravação, não em desejo e inveja. Então Paulo diz em Romanos capítulo 13, versículo 13, não é para andar em imoralidade sexual, não é para andar em bebedeiras, não é para andar em depravação, isso é depravação.
Short curto é depravação, é imoralidade sexual. E a Bíblia diz que os imorais não herdarão o reino de Deus. Então essa roupa não veio daqui. Essa roupa foi planejada na mente do ímpio, do presunçoso, do imoral. Jamais um estilista vai fazer algo para fazer com que a obra de Deus e a palavra de Deus seja blasfemada. Não veio do céu, veio do inferno. E tudo que vem do inferno o povo acata. Se faz aqui uma estrelinha que todo mundo quer fazer. Se faz outra estrelinha que todo mundo quer fazer. Mas você perguntou para Deus se pode. Quem é o dono de nossa alma? Quem é o dono do universo? Não é você, é Deus. E deve ser respeitado. O Senhor deve ser adorado na sua formosura, no seu poder e respeitado as suas obras. O poder da sua palavra que liberta o homem, que tira o homem do crack, que tira o homem do vício e leva ainda para o céu. Então nós temos que respeitar o limite do Espírito. Porque as prostitutas e os prostitutos não herdarão o reino de Deus. Tá certo? Como um homem sem camisa na rua, como um homem camisa cavada, como um homem de bermudão, trazendo seminalidade, porque a perna não é para, a Bíblia diz que não é para outros olhar, a perna é para sua esposa e a perna da sua esposa para o marido. Então, não adianta. É realmente a epidemia do Brasil. É epidemia, vão levar milhões de jovens para o fogo do inferno. Deus condenou Sodoma e Gomorra por causa das práticas de imoralidade sexual. E Deus vai condenar vocês. É um aviso do Espírito Santo para a tua vida, minha jovem. Se você não sair dessas amizades, a sua amiguinha não vai tirar você do tormento. Os demônios vão rasgar você lá embaixo. A pombagira vai te rasgar lá embaixo. Não existe modinha, sai da modinha, rabandagacharabagai. O Senhor está te chamando agora. Vocês dizem pregar a verdade e deixem essas jovens morrer. Nós precisamos resgatar essas jovens do inferno. Eu estou fazendo esse vídeo porque Jesus te ama. E Ele quer te salvar dessa mentira, dessa imundície da imoralidade sexual. Porque é realmente algo que Deus condena. Deus chamou Israel de prostituta. E por quê? Porque parou de obedecer os mandamentos da santificação. E é isso que nós temos que falar. É isso que nós temos que alertar. São milhões de jovens indo para o fogo do tormento. Jovens com tudo tatuado, dizendo, não é bandido, não é bandido, não é bandido. E está enganado. Quando levar os tiros na cara, sair do corpo, seus amigos não vão poder te ajudar. O teu baseado não vai ter pão no teu bolso. É você e as suas obras. O Exu da morte vai vir buscar a tua alma. Então você vai ficar sozinho. Vai ficar sozinho naquele lugar de tormento. E Deus quer mudar a tua vida. O Senhor quer mudar a tua história. Mas Ele está te avisando, saia. Saia, negai, tchurecante, comanai. Saia. Eu sei quem está com o meu lado agora, meus irmãos, fazendo esse vídeo. Eu sei que nessa noite Deus me falava comigo, avisa eles. E vocês precisam ser avisados disso. Então, esse monte de jovens, meninas de 12, 13 anos, de shortinho curto, e ali andam em 3, 4, tudo risadinha. Irmão, que espírito está dentro de vocês? Filhas de pastores andando de short curto. Pastores, suas filhas dão um mau exemplo. Irmãos, mulheres, dizem missionárias, a sua filha está dando um mau exemplo. A Bíblia diz que para pregar a palavra de Deus, você tem que consertar a tua casa primeiro. Como que você vai consertar a casa dos outros se sua casa está desordenada? Então a prostituição, a imoralidade sexual. Olha o que diz o apóstolo Paulo, está me arrepiando aqui, meus irmãos. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados e saiam, fujam das imoralidades sexuais. Não é eu que estou falando, meu irmão, eu sou um porta-voz, vai reclamar com quem me chamou. Se você está bravo comigo, reclama com quem que está mandando eu falar. Porque ele tem poder para matar o homem agora, para tirar você do corpo agora. Ele tem poder para mandar um demônio entrar dentro de você, como ele já fez isso. Mandou um demônio, um espírito perturbador entrar dentro de Saul. Então, o Senhor tem poder para matar o homem. Temem a Deus. Vamos respeitar, porque no mundo vocês falam aqui é o certo, aqui é o justo, o correto, o homem da comunidade tem que abaixar a cabeça. Então abaixa a cabeça para a palavra que é o certo, o justo, o correto. Vamos entender que nós somos miseráveis pecadores e se arrepender dos nossos maus caminhos. Porque esse altar de prostituição, que assim como os israelitas fez, levantou no Baal Berinte,
e adoraram a ele, esqueceram de Deus, é o que está acontecendo no Brasil. O short culto as bunda. O mundo está virando o mundo da bunda. O mundo é rebolar a bunda, é bunda, é bunda, é bunda, é bunda, é bunda. E estamos esquecendo que o Senhor Jesus nos deu a vida para nos salvar. Tudo é bunda. Vai no mercado ver bunda, vai na farmácia ver bunda. Não tem mais respeito de ver o irmão casado e mostrando aquelas nádegas para o cara que está do seu lado. Olha o que vocês estão fazendo com o corpo. O diabo está usando o corpo de vocês. Até no frio vocês usam short curto, então é espiritual. Não tem porquê, no inverno também usa. Então, isso é um demônio que está nas suas costas, uma pombagira enganando e levando seu corpo para derrubar outros homens. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma realidade que muitos estão calados, mas eu fui o único homem para bater de frente com isso. É o único para falar a verdade, porque é só nesse canal mesmo. Vocês me perseguem, mas não sabem o tormento que essas almas vão estar. É o tormento que essas almas estão indo para a condenação. São almas preciosas que estão sendo enganadas pelos demônios. Né? Não tem coragem de ninguém falar sobre esse assunto. Está todo mundo calado e as almas indo para a imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 fala isso. Então, o que a Bíblia fala para os pais em Levítico? No capítulo 19 e 29. Ninguém, é uma lei de Deus lá no passado, ninguém desonra a sua filha tornando-uma como uma prostituta. Ou os pais que incentivam, que compram short curto para sua filha. Essa promiscuidade que a terra está vivendo. Todo mundo com uma cobra, com uma carpa na coxa, as jovens, tudo tatuando a lateral da perna para chamar a atenção para os funkeiros. Aí a molecada lá, vamos lá, vamos beber, vamos prostituir, orgia nela. Orgia nela. Nem sei como que faz esse barulho de funk. Orgia nela, vamos fazer orgia, pegar novinha. Vai curtindo, meu amigão. Vai fazendo o que você quiser. A Bíblia diz, jovens, faz o que você tem à vista aos seus olhos, mas no dia da condenação, no dia que você vai encarar, não vai encarar nenhum ladrão, bandido de facção, não, você vai encarar o Jesus, você vai encarar o Rei da Glória, você vai encarar o Todo-Poderoso, aí você vai ver para onde você vai. Pois a Bíblia diz que os orgias, bebedices, tudo isso são ações da carne. E nós temos que viver inscrito. A imoralidade sexual, ela é séria, ela é alarmante e ela é preocupante. Ela é preocupante. A imoralidade, o que significa, meus irmãos? A imoralidade vem denominada moralidade. Imorais. A Bíblia diz assim, ó, a palavra de Deus diz assim, ó, que os imorais, os injustos, não herdarão o reino de Deus. O que está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 5? Porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idolatria, tem herança no reino de Deus. Vou repetir. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idolatria, tem parte no reino de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 5. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 6, versículo 24, eles os protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Mulheres levianas imorais, que destrói casamento, que destrói jovens. A Bíblia menciona que é para afastar dessas mulheres que tentam derrubar teu casamento. Então, quantos homens você matou, minha irmã? Quantos homens, através da sua bunda, você assassinou? Hebreus capítulo 12, verso 16. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seu direito à herança como filho mais velho. Então a imoralidade e a presunção e a lascívia é realmente canais de morte eterna. Quando esse corpo se desfizer, nós temos uma eternidade. E Deus está preocupado com essas coisas. O Espírito Santo quer salvar a tua alma dessa mentira que este mundo passageiro. Pois o prazer passa, o prazer vai passar, mas quem faz a vontade de Deus permanecerão para sempre. O short curto que você mostra as nádegas para atrair homens, porque ninguém faz isso se for atrair homens. Nenhuma mulher passa maquiagem para se sentir bem. Tudo é por causa de uma ação e reação. Vocês vão pagar para o resto da eternidade. Então, se consertam, se arrependam.
Se arrependam desses maus caminhos, porque isso são os demônios que estão iludindo vocês. Mostrar a bunda para a humanidade. Você é casada, respeita o teu esposo. Irmão, respeita. Respeita, a tua esposa não é para outros verem. A tua esposa é teu corpo. Vocês casaram. Vocês é um só corpo. Então, a partir de hoje, que Deus tenha misericórdia de vossas almas e da minha alma também, se eu estiver mentindo nesta tarde. Deus está irado com o povo, porque o povo é obstinado. Igreja do Senhor Jesus, que Deus tenha misericórdia desses bandidos de altar, que não pregam mais a verdade, que escondem a verdade das almas. Naquele último dia, Deus vai afiar a tua espada. E segundo a Bíblia Sagrada, a Bíblia menciona que aquele dia não ficará nem raiz e nem rama. Pois naquele dia o Senhor dará conta de toda obra, de toda prática feita pela carne e esquecer o Espírito. Segundo a Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Mas os homens, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não quiseram vir para a luz, para que as suas obras sejam reprovadas, pois o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E é isso que a Bíblia diz, que o Senhor Jesus veio para salvar nossa alma da mentira, do escárnio, da prostituição, da ignorância, de tudo que não agrada o teu reino. E eu sei, meus irmãos, e eu sou muito certo disso, que esse reino está próximo. O reino dos céus está próximo, igreja. Nação brasileira, se arrependam, jovens, se arrependam. O reino de Deus está próximo. É tempo de santificarem as vossas vestes e colocar o vosso corpo em santidade e honra, pois está escrito no livro de Romanos, no capítulo 12, verso 1, que todo o corpo, alma, espírito, seja plenamente santo, irrepreensíveis, até a volta do Senhor. Então que essas palavras desçam na tua alma e bate em frente com esse demônio que está te enganando. Que Deus tenha misericórdia da tua alma, dessas jovens fanqueiras, desses jovens fanqueiros, que vivem com essa vida promíscua, essas músicas promiscuidade, levando muitos jovens a se perderem nos vícios e morrerem sem a salvação eterna. Que Deus tenha misericórdia de vossas almas e que o Espírito do Senhor Jesus possa nos dar valentia cada dia para pregar a verdade enquanto nós viver. Porque viver para mim é lucro e morrer é ganho. Eu sei quem me chamou para esse grande tema. Igreja do Senhor Jesus, que Deus tenha misericórdia dos nossos jovens. Ore pelos nossos jovens brasileiros, para essas almas que estão perdidas nas trevas, que não conseguem mais enxergar mais um palmo do seu nariz, que está tateando na escuridão, indo para o fogo do inferno, para o tormento eterno. Que Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, dá o like no vídeo e que Deus tenha misericórdia para alcançar outras almas, porque a verdade tem que ser dita. Sem massagem, a verdade me libertou e a verdade vai te libertar também. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Que o Espírito do Senhor possa te fortalecer e te iluminar e que Deus possa te guardar do juízo eterno. Pois naquele dia, a Bíblia menciona que haverá choro e ranger de dente para todo o sempre. Um grande abraço, Deus abençoe a todos, fico na paz.